Tamo aí junto. Hoje é dia que a gente tira para gravar um monte de vídeos aí. Até porque nós não temos algoritmo no YouTube, tá ligado? Não estou preocupado com o algoritmo, estou preocupado em que o meu aluno e quem está do outro lado também, que se está assistindo isso aqui, acaba sendo aquele aluno virtual. A gente agradece, inclusive, está no canal sempre aí. Aprenda alguma coisa, não com profundidade, como eu sempre falo para vocês, filho. Você quer aprender com profundidade? Leia, não tem outro jeito, leia. Você quer dar palpite aqui porque você faz uma faculdade estadual e federal e fica sentado ali só sem dar aula? Então o senhor vá para a guerrilha dar aula, depois venha dar palpites aqui. Porque aqui ninguém constrói conhecimento, aqui você transforma aquilo que tem em algo palatável para que o aluno possa aprender. Depois desse minuto aqui, nós vamos aí. Falamos de alguns conflitos da China, fizemos uma introdução, falamos dos conflitos da China do Mar Meridional e Mar Oriental, né, com o Japão e alguns países pelas ilhas aqui. E agora nós vamos falar sobre este parceiraço da China, a Índia. Professor, o que a China e a Índia têm em comum? Vamos lá. China e Índia, os dois países juntos, vão hoje ter mais ou menos, noves fora nada, 1,3, 1,4, vamos arredondar, 2,7 bilhões de habitantes. Meu filho, isso dá mais de 30% da população mundial, tá? Então dá mais de, praticamente 30%. A população mundial está 7 bilhões e meio, olha, dá mais ou menos isso, dá até pouco mais de 30%. Então, de cada 10 pessoas, mais de 3 são indianas ou chinesas. Então você vê que é considerável. Ambos são países industrializados, tiveram industrialização tardia, né, diferentes. A China começa com aquele grande salto para frente em 58 que deu errado, depois aí vai com as 4 modernizações com Mao Tse Tung depois e Deng Xiaoping. A Índia começa o seu processo de substituição de importações. A Índia ela se arroga como a maior democracia mundial pelo número de habitantes. Ambos estão hoje no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, um acrônimo criado para essas economias emergentes que são incógnitas dentro da nova ordem global, os novos atores globais, mas são rivais e ambos possuem armamento atômico. Lembrando a vocês que a China, acho que em 67, posso estar enganado, década de 60 vai, porque não dá para lembrar tudo, meu amigo. Ela explode seu primeiro artefato atômico. A Índia, pegando verbas da Euratom, Comunidade Atômica Europeia, vai pesquisar sua bomba atômica e explode a sua primeira bomba atômica, porque a Comunidade Atômica Europeia não era para energia para fins bélicos, era para fins pacíficos de energia nuclear. Então os grandes cientistas da Índia conseguem fazer aí algumas situações e em 74 explodem a primeira bomba atômica no deserto Rajastão. Então veja, países que têm um potencial muito grande, né? E aí, meu filho, é o seguinte, você tem esta área aqui. Há pouco tempo atrás nós tivemos aí, há 2, 3 semanas atrás aí, um conflito entre China e Índia por disputas territoriais ali na região do Tibete do Himalaia. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, filhão. Esta região aqui, ela é a caixa d'água da Ásia. Já falamos isso várias vezes em outros vídeos. Falamos que ela é a caixa d'água da Ásia e é uma região de suma importância na hidrogeopolítica. Então ali você tem as nascentes de rios como, por exemplo, o Huanghe, que é o amarelo, o Yangtze Kiang, que é o azul, o Mekong, o Brahmaputra, o Indo, o Irrawaddy e outros rios ali, entendeu? Várias. Então há uma vertente. Apesar da Ásia, já falamos sobre isso em outros vídeos, ter mais ou menos 36% das águas do planeta, 64% da população está na Ásia, o que leva a um problema sério na questão ali. Então por isso a questão ali do Tibete sempre foi uma questão
nevrálgica, tá? E nós temos o seguinte, quando você pega na Primeira Guerra Mundial, ou 1914, foi criada uma linha aqui, chamada linha não, foi chamado um acordo ali, um tratado, chamado Tratado McMahon, ou um acordo McMahon, onde foi feito um tracejar de linhas pelo Himalaia, mais ou menos 800 quilômetros, se não me falha a memória. Imagina você traçar uma linha imaginária do Himalaia, você acha? E aí o que acontece? Considerando naquela época que o Tibete era independente, e a China sempre falou que o Tibete era um estado associado. Então a China nunca gostou dessa linha, tanto é que ela fala do Tibete do Sul, que se não me falha a memória, na Índia chama-se Arunachal Pradesh, se não me falha a memória, posso estar enganado. Então essa área sempre foi uma área de tensão, tanto é que foi criado depois a famosa LAC, que é a linha de controle real, Line of Actual Control, algo assim em inglês, né? E essa linha tem mais de 4.000 quilômetros depois que foi feita lá pelo governo britânico para ser respeitada. E é o seguinte, filhão, linhas imaginárias, para ser respeitada, você precisa ter sua soberania ali, e infelizmente dentro do mundo moderno, até com exércitos preparados. Só para você ter noção, 1962 já era a época de Mao Tse Tung, né? E na época estava na China Xu Enlai, ou Zhou Enlai, como alguns colocam. E, se não me engano, ele era o primeiro-ministro da China. Também, se não for também, filho, vai procurar outro aí e tal. Mas Xu Enlai, inclusive Xu Enlai é um cara tão importante que ele vai estar junto com as negociações com os Estados Unidos em 71. Mas voltando ali, mais ou menos em 62, a China resolve ultrapassar as linhas que foram demarcadas, que ela nunca aceitou, que ela diziam que eram linhas imaginárias feitas pelo Império Britânico. E aí nós temos em 1962, mais precisamente em outubro de 62, a Guerra Sino-Indiana. Você fala, uma guerra como outra qualquer, né, professor? Você já parou para pensar o que aconteceu em 1962? Em agosto eu nasci, dia 23 eu nasci, olha que beleza. Em outubro, 2 meses depois que eu nasci, teve uma crise que quase levou o mundo à primeira hecatombe nuclear. A crise dos mísseis, filhão, entre União Soviética e Estados Unidos, envolvendo Cuba, a instalação de mísseis nucleares em Cuba. E, ao mesmo tempo, em 62, em outubro, porque a crise dos mísseis dura até dia 28 de outubro, no dia 20, mais ou menos, começa o conflito sino-indiano, a invasão da China. A China invade as fronteiras indianas e vai anexar uma região que faz parte da Caxemira, a região de Aksai Chin. Nós temos isso na Índia, mostrando lá Aksai Chin. Então a Jammu Caxemira, que fica na Índia, Azad Caxemira do Paquistão e Aksai Chin na China. A China, ela na época já estava indisposta com a União Soviética, porque às vezes o pessoal fala, houve neutralidade da União Soviética em relação a esse conflito, porque Nikita Khrushchev falava da coexistência pacífica. Meu filho, espera um pouquinho. Você lembra da história? 56 foi o processo de desestalinização na União Soviética. 58, Mao Tse Tung começou já a mandar técnico soviético e militar embora, dar o grande salto para frente. 59 começa um problema sério com a União Soviética de expulsão de quase todo mundo. 62, você acha que a União Soviética ia meter a mão no inhame? E depois, em 69, aconteceu o conflito sino-soviético por fronteiras. Sempre falei para vocês que a China teme a União Soviética. Então, em outras palavras, esta área aqui em 62 já vem sendo disputada. Na realidade, a China quer o estado extremo nordeste, né? Lá de Arunachal Pradesh, se não me falha a memória, querendo dizer que faz parte do Tibete, o Tibete do Sul, e a Índia fala que não. Então, na realidade, todo esse conflito que você assistiu aí
tem muito a ver com a posse das águas. Lembrando aos senhores que o Tibete também é considerado a casa dos tesouros do oeste, né? Tem alguns recursos minerais do Tibete, e isso nós já falamos também dentro do nosso processo de chinês ali, quando classificamos a China em regiões. Então essa aqui é outra situação. China a partir de 96 assinaram acordos reconhecendo, a China fez acordos reconhecendo a famosa LAC ou LCR, linha de controle real, mas é uma área de tensão que voltou agora esses dias atrás. Entendam, apesar de estarmos vivenciando guerras comerciais, não estranhem de alguns países começarem a pegar as fronteiras e jogarem cada vez mais distantes. Se ninguém falar nada, aí vai começar novamente as famosas guerras convencionais. Então é questão da Índia com a China. É lógico que nós colocamos de uma forma muito pequena, 11 minutos. Cola conosco que depois vamos falar sobre a questão de Taiwan.